Bem-vindos ao último episódio do Origem Nacional, o podcast do Portugal Sou Eu, onde conversamos com personalidades de diferentes áreas sobre aquilo que Portugal cria, produz, valoriza e leva ao mundo. Hoje temos connosco José Eduardo Carvalho, presidente da AIP, Associação Industrial Portuguesa. É uma das vozes mais experientes do tecido empresarial português e neste episódio vai ajudar-nos a olhar para a produção nacional por dentro. José Eduardo Carvalho, muito obrigado por estar connosco. Quando ouve a expressão origem nacional, qual é a primeira ideia que lhe vem à cabeça? A primeira ideia é a seguinte: se eu substituir 10 euros de importações por produtos nacionais, eu estou a reduzir as importações em 229 milhões de euros. Se eu substituir 20 euros, 449 milhões de euros de redução de importações. Esta é a ideia que eu tenho. Esta é a ideia que eu tenho, é aquilo que me vem logo à cabeça, que me sensibiliza, que eu acho que também poderia ser essa a mensagem que todos os consumidores de Portugal deveriam comungar. Portanto, essa, para mim, é claro. A partir de 1986, há 40 anos, sensivelmente, o José Eduardo Carvalho inicia o seu percurso empresarial, assume cargos de liderança na Tagus Gás, mais de 3 décadas, e no terminal multimodal do Vale do Tejo. É um período em que Portugal também muda muito. Que papel teve a distribuição de gás natural na modernização das empresas e dos territórios onde a empresa atuava? Imagino que é vir gás da Argélia, passar por Espanha, entrar em Campo Maior, o piping continuar e alimentar a competitividade das empresas e o bem-estar dos cidadãos no litoral, passando pelo distrito de Porto Alegre e Santarém, sem qualquer benefício, utilizando somente o seu subsolo. E, portanto, eu pensei, isto não pode ser, temos de encontrar aqui uma forma de dinamizar e aumentar a competitividade territorial destes territórios e destas empresas. Foi um trabalho duro, a mobilização de acionistas, tínhamos a Galp como acionista, a Renova, uma série de empresas, mas conseguimos. E, portanto, o objetivo foi este, os acréscimos de competitividade que esteve nos territórios e nas empresas foi inegável, foi um investimento de 200 milhões de euros e foi um projeto empresarial extremamente interessante que teve uma componente de desenvolvimento regional e de competitividade territorial que tanto mais que eu consegui levar para a estrutura acionista 17 municípios. Também entraram na estrutura acionista da empresa. Foi um trabalho interessante, muito giro. A energia é muitas vezes discutida apenas quando há crise ou quando os preços sobem, mas para quem produz a energia é uma condição de base. Portugal valoriza o suficiente o papel da energia na competitividade das empresas? Eu acho que sim. Por vezes nós temos a ideia que o custo das energias também depende dos setores. Nós temos setores eletrointensivos que o custo da energia representa 40%, 50% dos custos totais e depois temos outros setores menos dependentes. A ideia que por vezes temos é que, nomeadamente em termos de eletricidade, pagamos eletricidade muito cara. Bem, vamos aos números. Se nós compararmos com a Europa, nós estamos na 13ª posição em termos de preços nominais. E também em paridade de poder de compra estamos colocados em 11º, portanto não comparamos mal. Podemos dizer, mas poderíamos ser mais competitivos? Sim. Nós temos, na composição da fatura elétrica, nós temos 2 tipos de custos que pesam muito. Um é os custos de interesse coletivo, na qual andamos a pagar aos produtores das renováveis, aos consumidores que têm a tarifa social, subsidiamos o consumo de energia nas regiões autónomas e isso contribui com 14% da fatura elétrica. Plenamente convencido, de se reduzirmos o apoio, nomeadamente aos produtores das renováveis, que poderá descer. Outro, aí sim, que é os custos de acesso à rede, que representa 30% da fatura elétrica. E eu aqui tem-se começar a falar nisto. Acho que até as próprias associações têm pactuado com
com este exagero de custo e de sobrecarga da fatura elétrica, eu acho que aí sim que temos um caminho para trilhar e um caminho para fazer. Olhando para os próximos anos, como é que vê o futuro da energia em Portugal? Que modelo energético deve Portugal ambicionar? Eu acho que a tendência que está a haver é aquela que vai perseguir. Aquela que neste momento existe é que vai perseguir no futuro. Uma coabitação entre as renováveis com o gás natural para dar estabilidade ao sistema e para não termos as coisas como agora sucedeu com o apagão. Portanto, havendo essa possibilidade e há de fazer essa coabitação e esse mix, o sistema fica estável. O hidrogénio neste momento não é uma alternativa ainda, não tem uma tecnologia madura. O biometano é escasso em Portugal. Nós neste momento estamos a fazer um levantamento, a AIP está a fazer um levantamento de todo o potencial, o consumo potencial de biometano e de produção que existe no país. Mas o que é um facto é que custa mais 4 vezes que o gás natural e, portanto, não é apelativo e não é competitivo. Quanto ao nuclear, há uma grande discussão, uma grande divergência sobre isto. Há países em que a componente nuclear é extremamente importante, que continuam a desenvolver e a investir. Há outros que não. Creio que Portugal não tem condições para ter uma central nuclear, poderá beneficiar de acordos existentes com o nuclear, com centrais nucleares espanholas, mas há neste momento a emergir pequenos reatores que podem alimentar uma cidade, uma empresa, uma fábrica, que são os chamados CMRs, que estamos com muita expectativa acerca da sua evolução. Portanto, em termos de futuro, é isto que se vai passar, é que se vai passar na energia. Sr. Eduardo Carvalho, o seu percurso passa também pelo TVT, terminal multimodal do Val do Tejo. Que potencial vê nesse território para ligar produção, logística, indústria, agricultura, exportação e desenvolvimento regional? Bem, que também é um projeto extremamente interessante, porque é o maior porto seco da Península Ibérica, é o maior terminal multimodal. Que é o multimodal, é o local onde se faz uma interrupção ou uma transferência de carga de ferrovia para rodovia, ou da rodovia para ferrovia. Portanto, é daqueles terminais que acabam que são essenciais para a descarbonização dos transportes, porque alivia carga rodoviária nas nossas estradas. E, como sabemos, a componente de transportes são os principais geradores de emissões. O que é pena? O que é pena é que, neste momento, a ferrovia só representar 5% da carga transportada ou contentorizada. As empresas, neste momento, ainda não pagam um prémio para abdicar do modo rodoviário para ferroviário. E, portanto, também não temos grandes condições de se tornar muito competitiva, nomeadamente em termos de ferrovia, não tem havido investimentos para isso, para reduzir o preço unitário do transporte do contentor. Eu vou-lhe dar um exemplo. Como a nossa ferrovia não tem possibilidades de resguardos nos canais para permitir a passagem dos passageiros, nós não temos resguardos em que o comboio possa sair da via e explorar pela passagem dos passageiros. Porque não conseguimos ter comboios de 750 metros aquilo que nós chamamos de estações, aos piadeiros, aos resguardos. Por outro lado, carga. Se houver um comboio com 750 contentores, os chamados os contentores de 40 pés, se nós tivermos, diminuía muito o preço unitário do contentor. Assim, ele não é competitivo. Isto é, um contentor de 40 pés sai dali do entroncamento para Barcelona pela via rodoviária, paga-se 600 euros ou 500 euros ou 700. Se for no comboio, paga 1.000 e tal, 1.100, 1.200. Portanto, não é ainda competitivo. Enquanto estas situações na linha em Portugal não estiverem resolvidas, estes investimentos, é interessante verificar toda a discussão que existe acerca da bitola e da alta velocidade, quando nós não temos neste momento condições para... há pendentes que impedem que as locomotivas possam transportar comboios com 750 metros. Portanto, há pendentes que não há tração suficiente para isso.
Mas é um projeto extremamente interessante. Mas Portugal tem discutido isto durante décadas, algumas infraestruturas estratégicas, isto vai demorando. Estes atrasos podem custar caro para atrair investimento, atrasa o processo? Sim, quer dizer, não há dúvida nenhuma que os custos, que estes atrasos têm custos para a competitividade do país e pode mesmo condicionar o investimento. Mas eu acho que aqui o problema é esse e é o outro. Quem é que devia definir as prioridades o investimento e as prioridades do investimento em infraestruturas, nomeadamente transporte? Eram os ministros, eram os consultores dos ministros, eram os professores do técnico, ou era a economia, os utilizadores dessas infraestruturas, a procura? Eu não tenho dúvidas nenhumas acerca disto. Porque nós até chegámos ao ponto de ter o primeiro-ministro que definia qual era o sítio onde deviam passar as autoestradas. Mas quem deve definir as prioridades a nível destes investimentos não pode ser a oferta, tem de ser a procura. Vou-lhe dar um exemplo. Qual seria o objetivo num bom plano de infraestruturas? Era aumentar a competitividade externa da nossa economia. Se isto fosse assim, os pressupostos da priorização dos investimentos, há muitos investimentos, mas a priorização de investimentos devia ser feita com princípios e com pressupostos. Primeiro, dar prioridade à carga aos passageiros. Eu não tenho dúvida nenhuma, para aumentar o potencial da competitividade externa da nossa economia, devíamos dar condições para investir na ferrovia, nos portos, em detrimento da rodovia. Nós, neste momento, só 13% da população portuguesa está a mais de 15 minutos numa autoestrada. Reparem no nível de investimento que foi feito nos últimos anos. Em detrimento de setores da ferrovia e dos portos, que o investimento tem sido quase nulo. O segundo princípio, perante esta situação, devia haver uma revisão em baixa do Plano Rodoviário Nacional. Investir naquilo que fosse estritamente necessário. Ainda bem que a Comissão Europeia impede que se gaste e que se faça mais desmandos a este nível. Nós temos aí 3 ou 4 investimentos a nível da acessibilidade rodoviária que devem ser feitos. Mas não mais do que isso. E, portanto, estas prioridades, se fizerem este tipo de perguntas à procura, aos utilizadores destes investimentos, eu não tenho dúvida nenhuma que estas prioridades ressaltavam. E isso é importante, porque nós aqui a este nível estamos fartos de investimento de custos certos e proventos incertos. E foi isso que conduziu também muito à situação que vivemos na crise submaranas. Porque um vale financeiro negativo neste tipo de investimentos e infraestruturas tem um impacto tremendo na economia. Portanto, não podemos repetir os erros que repetimos anteriormente. Esta discussão das infraestruturas é uma discussão que está ainda por ser feita em Portugal, porque está muito localizada na bitola e não bitola, e há muita coisa à sua volta que precisava de ser mais debatido. José Eduardo Carvalho, além do seu percurso ligado ao ensino e à gestão empresarial, o associativismo é outra dimensão muito relevante também do seu percurso. Foi presidente da NERSAN entre 1994 e 2010, 16 anos já lá vão, e assumiu depois, em 2011, responsabilidades nacionais na AIP. Começamos pela NERSAN. O que é que essa experiência lhe revelou sobre a força e as fragilidades das empresas portuguesas? Aqui foi um trabalho apaixonante, era uma equipa espetacular e conseguimos introduzir no core das associações empresariais a componente do desenvolvimento regional. Trabalhámos muito com municípios, fomentámos o aparecimento de aterros de resíduos industriais, fomentámos a criação do principal cluster de resíduos, tanto domésticos como industriais, em Portugal. Fez-se parques empresariais de terceira geração. Constituiu sociedades de garantias mútuas. Quer dizer, isto movimentava-se e mobilizava-se recursos financeiros privados
para todo este tipo de iniciativas. Foi um trabalho a que dediquei os melhores anos da minha vida e adorei. Quer dizer, conseguimos colocar, em termos de associativismo, o associativismo num patamar muito elevado de qualidade e de capacidade de execução. Foi um período bom da minha vida. As PMEs, as pequenas médias empresas, são muitas vezes apresentadas como a base da economia portuguesa. O país trata realmente como uma prioridade estratégica? Olha, eu acho que sim, se calhar até demais. A política pública está muito voltada para o apoio, tem estado muito voltada para o apoio às PMEs. E tem havido um bom aproveitamento em termos de acréscimos de competitividade, de melhoria da qualidade de gestão das empresas que vêm da política pública e dos sistemas de incentivos. Mas há coisas que não podemos esquecer que deviam ser removidas, nomeadamente a parte da política fiscal. A política fiscal e a burocracia, até que o engenheiro Carlos Tavares considera uma burocracia cancerosa, afeta muito a competitividade das empresas portuguesas. São mochilas que estão em cima dos ombros dos empresários e há muita dificuldade em removê-la. Nomeadamente a política fiscal é uma coisa louca. Há 4.300 taxas ou impostos em Portugal. Como é que pode viver com uma situação destas, com uma carga fiscal desta forma? Temos a sexta maior carga fiscal da OCDE. Penaliza fortemente quem trabalha. Porquê é que os jovens saem? Não é? Porquê é que neste momento o vencimento que se paga e os impostos que incidem sobre o trabalho em Portugal são maiores do que aquilo que incide na Holanda e nos Países Baixos, e a qualidade dos serviços públicos é pior? E ninguém tem havido... Eu acho que até mesmo no próprio associativismo empresarial há três áreas onde tem um déficit de intervenção. Um sobre a política fiscal. Nós não conhecemos nos orçamentos de Estado nos últimos 5 anos uma única medida que tivesse sido defendida pelas confederações que fosse depois consagrada nos orçamentos de Estado. Portanto, política fiscal, política laboral e o conflito que neste momento existe entre crescimento económico e proteção ambiental são 3 áreas que o associativismo empresarial não tem tido um bom desempenho. Pedimos-lhe que trouxesse um objeto que para si representasse esta ideia de origem nacional. Não nos trouxe nenhum, mas sei que quer falar sobre um objeto em particular. O que é que nos traz? Olha, um dia deste andei, aqui há cerca de 3 semanas, andava a visitar a Serra da Área de Candeeiros. Fui a Rio Maior e vou-me confrontar com umas salinas. A 30 km do mar. Umas salinas. Visitei e convido toda a gente a visitar. Há uma série de lojas, restaurantes, e vi uma loja que era a loja do Sal. Eu entro na loja do Sal e vejo uma multiplicidade de produtos. Portugal sou eu. Bem, aprofundei a análise sobre as salinas. As salinas já havia vestígios de aproveitamento do sal de gema na pré-história. E há uma referência histórica sobre as salinas em 1173, pouco depois de 1143, do reconhecimento da nacionalidade portuguesa. O que é que aquilo tem? Aquilo tem um produto que é o flor de sal para culinária, que não salga, mas apura os sabores, se aproveita nas doces, nas saladas, na comida, que está neste momento a ser utilizado por todos os restaurantes que têm uma estrela Michelin em Portugal. É impressionante. A qualidade... Isso foi onde? Foi onde? Em Rio Maior. Salinas de Rio Maior. Portanto, além de sal de cozinha, chocolate, bolachas de sal, de chocolates salgados, este produto da flor de sal do culinária, que é aquilo que gostava de trazer, mas uma colaboradora minha não foi possível passar por lá ontem para trazer, mas aqui deixo o testemunho, é um dos produtos do Portugal sou eu, 100% de incorporação nacional, que eu dou muito apreço e que fiquei extremamente sensibilizado.
Representa bem a origem nacional. José Eduardo, gostava de lhe fazer umas questões de âmbito mais rápido. Vamos a isso? Está pronto? Sim, sim. Uma empresa portuguesa que admira? Renova. A Renova. Porquê? Já viu o que é um produto que nós negligenciamos? Não é? Papel higiênico, até pela sua utilidade, e se ter transformado num produto de luxo. Verificar que aquela criatividade que aquela empresa tem em criar um papel higiênico preto, que neste momento encontramos nas casas mais luxuosas do Dubai ou nos Estados Unidos. Quer dizer, é uma coisa impressionante. É impressionante. Um setor português que devia ser mais valorizado. A extração mineral. Duas razões. Sabe qual é o concelho onde o salário médio é mais alto em Portugal? Castro Verde. Castro Verde. Castro Verde. Alentejo. Alentejo. Extração de minas. Nós neste momento temos uma reserva, é a maior reserva da Europa de lítio. São 50% das reservas de lítio que existem na Europa. Nós, com a exploração do lítio em Portugal, vamos chegar a 50% da meta que a União Europeia definiu para a produção de lítio. Temos esta riqueza que vai ser fundamental para a revolução tecnológica que neste momento existe. E está a ser bloqueada por movimentos, por alguma contestação, comprometendo a exploração de uma riqueza como esta. Como é que é possível um país que é parco e investe em recursos naturais poder comprometer a exploração de uma riqueza destas? É impensável. Uma região portuguesa com grande potencial económico. Já tem, e eu acho que vai crescer mais, é Aveiro. 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 Tem ali um conjunto de empresas, nomeadamente na área da mobilidade, que são líderes até mundiais em determinado nicho de mercado. E é uma região muito ligada à universidade com as empresas. Nós passamos por lá e vemos tudo aquilo com grande dinamismo, tudo a ferver. Eu acho que tenho pena que outras regiões não possam seguir esse exemplo, mas a região São de bom Aveiro é uma exemplo. região. Aveiro e Braga, mas a Braga já está mais consolidado. Aveiro está numa fase de expansão e de crescimento impressionante. E um produto português que representa bem a nossa capacidade de produzir. A pasta de papel. A pasta de papel. Nós entramos na fábrica da Mitrena, da Navigator, vemos uma máquina que tem aí que é 150 metros ou 200 de comprido, sem qualquer tipo de operador. Gente nova, engenheiros, nas centrais de comando. E a pasta, a floresta e a pasta de papel e os produtos dela derivados são o nosso petróleo. Uhum. Uma palavra para definir as PME portuguesas. Eu acho que tudo aquilo que passaram, crise de dívidas soberanas, Covid, inflação, invasão russa, tarifas alfandegárias, tarifas protecionistas ou política protecionista dos Estados Unidos, e conseguir sobreviver e lutar. Eu acho que os empresários são os novos navegadores e as empresas caracterizam-se por uma resiliência. Então, depois da crise das dívidas soberanas, uma resiliência espetacular. E já agora uma palavra para definir os empresários. Era isso que eu disse. Acho que são os novos navegadores, não é? Da mesma forma como nós entramos naquelas naus por um mar, julgando que havia um precipício no Ocidente, e mesmo assim fomos. Aqui se passa no mesmo, né? A forma como crescemos, a forma como as exportações passaram de 32% para 50% do PIB é um caso sem paralelo nos países da OCDE. É impressionante. Quer dizer, a retração que houve no mercado interno conseguiu gente mal preparada, pouco conhecedora das práticas de exportação, a entrarem por todos esses mercados e terem crescimento. Foi uma coisa impressionante.
Vamos falar agora do Portugal Sou Eu. A AIP, a Associação Industrial Portuguesa, é um dos membros fundadores do Portugal Sou Eu. Tem também um papel operacional na gestão do programa. Enquanto presidente da AIP, José Eduardo Carvalho, como é que olha para o papel do Portugal Sou Eu na valorização das empresas portuguesas e da produção nacional? Eu vou pegar em alguns números, que nestas coisas eu gosto de dar números para nós vermos a importância dos projetos e das ações que nos empenhamos. As exportações de bens andam à volta de 79 milhões de euros, 1.000 milhões de euros. A importação de bens foi de 111 mil milhões de euros. Portanto, nós temos um déficit comercial de 32 mil milhões. Para combater este déficit comercial, só há duas formas. Ou fazemos crescer as exportações, e o ritmo de crescimento que tivemos ultimamente, nos últimos anos, não é previsível que iremos manter esse ritmo, ou então diminuir as importações. Como é que se diminui as importações? Substituindo produtos importados por produtos nacionais, por consumo de produtos nacionais. Eu vou-lhe dar alguns números. Se nós, pegando aquele exemplo de jovens, de consumidores entre os 25 e os 64 anos, se todos estes consumidores em Portugal consumirem 20 euros por mês de produtos nacionais em detrimento de produtos importados, isto significa 37 mil empregos criados, 420 milhões de salários a mais pagos, uma arrecadação de IVA de 857 milhões de euros e uma redução de importações de 449 milhões, tal como eu já disse inicialmente, e um acréscimo de crescimento do PIB de 0,6%. Eu, perante isto, até me surpreendo que um programa como este até não seja mais financiado. Mais financiado e se calhar com mais protagonistas e mais atores a dinamizá-lo. Porque é uma coisa importantíssima. Quer dizer, a própria marca, além de dar notoriedade ao produto, dá também visibilidade à empresa. Isto também é importante e acaba por mobilizar as empresas, nomeadamente até as mais pequenas. Nós, neste momento, temos 21 mil, cerca de 22 mil produtos ou serviços certificados e temos 2 mil empresas. Estas 2 mil empresas significa que ainda há muito trabalho por fazer. Utilizando mais a imprensa e os mídia e as escolas para consolidar esta mensagem, mas há muito trabalho por fazer ainda. Acho que este programa devia ser mais financiado. Se tivesse de explicar o Portugal Sou Eu a uma empresa que ainda não aderiu, como é que o faria de forma simples? Eu, em primeiro lugar, ia fazer um apelo à responsabilidade social e focava os efeitos e o impacto económico que tem um programa deste, nomeadamente na redução das exportações, num país que apresenta um déficit comercial de bens. Em segundo lugar, iria vender as vantagens que tem para as empresas em termos de visibilidade, de marketing, de acesso a redes de empresas, a promoção, utilizando os mídia, que faz um apelo a um conjunto de investimentos que a empresa por si não teria qualquer hipótese de o fazer. Eu estou convencido que com este mix e com esta argumentação conseguiremos mobilizar um conjunto de empresas significativa a aderir a este programa. Programa este que já vai na 5ª edição, mas pelos números que há pouco falei, do número de produtos que já aderiram, que foram certificados, e do número de empresas que já aderiram, há muito trabalho a fazer e é um programa que tem de continuar. Vamos olhar muito rapidamente para o futuro, olhando para os próximos anos. Que país económico deve Portugal querer ser? Eu gostava de viver num país em que tivesse um tecido empresarial com melhor qualidade de gestão, tivesse empresas capitalizadas, tivesse empresas exportadoras, dimensionadas, que o problema de escala compromete muito, a falta de escala compromete muito a competitividade das empresas portuguesas, um país económico que também não fosse avesso à mudança, que não colocasse entraves ao investimento
e que reduzisse a burocracia. Quer dizer, eram estas componentes. Era um país que eu gostaria de viver, conseguisse estancar esta saída de jovens que estão neste momento a fazer do país, que estão neste momento a ocorrer à procura de novos salários, de salários internacionais, novos desafios profissionais. Há tanta coisa para fazer e o desejo é tão grande, mas o desencanto por vezes também é enorme. Para concluirmos, quero-lhes deixar uma mensagem aos empresários e às empresas portuguesas que se querem afirmar melhor. Olha, eu acho que eu lembro-me do apelo que em 2014 um dos maiores economistas portugueses foi o Sérgio Rebelo, que veio aqui a Lisboa ter uma reunião, na altura, na crise das dívidas soberanas. Foi uma crise terrível, que andávamos todos completamente atarantados, sem saber o que fazer. E ele disse assim: não percam tempo a exigir as reformas estruturais, porque há 20 anos estão a falar nisso e vão estar mais 40 e nem os vou conseguir. Concentrem-se na gestão interna, concentrem-se na gestão das vossas empresas, aumentem a qualidade de gestão e concentrem-se nos extremos da cadeia de valor. E deixem a defesa e a exigência das reformas estruturais para as associações e para as confederações e não percam tempo com isso. Eu acho que neste momento que esta mensagem ainda continua a ser muito atual. Passou já 14 anos dela ter sido preferida, mas eu acho que está muito atual. José Eduardo Carvalho, muito obrigado por esta conversa. Este foi o 5º e último episódio desta série do Origem Nacional, do podcast do Portugal Sou Eu. Todos os episódios do Origem Nacional estão disponíveis nas redes sociais do Portugal Sou Eu, nas plataformas de podcast e também em vídeo. Obrigado por nos acompanhar e até breve.